Oi, gente, tudo bom com vocês? Finalmente apareci aqui. Eu sei que eu demoro muito a aparecer nesses vídeos do YouTube, mas minha vida está uma correria e é justamente sobre a minha vida que eu quero falar com vocês hoje um pouco. Nesse clima de ano novo, vida nova, tudo o que aconteceu, retrospectiva, eu resolvi trazer para vocês todos os acontecimentos mais importantes da minha vida durante esse ano de 2021. Mas não é porque eu só quero falar da minha vida, é porque esse ano ele foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Apesar de tudo isso que está acontecendo com o mundo inteiro, é um ano que, de fato, vai ser inesquecível para mim, eu sei que para todos, mas em todos os sentidos. Então vamos lá conversar sobre o que aconteceu. Começando o ano, nós começamos logicamente por janeiro. Janeiro é um mês que eu tenho muito apreço por ser o mês do meu aniversário. É um mês onde todo mundo entrou em 2020 achando que seria um ano, né, normal nesse sentido. E eu, como todo o restante da população, comecei assim. Então eu tive um ano novo ótimo, que inclusive estou no mesmo lugar onde eu sempre passo ano novo, aqui em Saquarema. E ao retornar do ano novo, nós estávamos, eu e minha família, estávamos numa situação um pouco chata, onde no fim de 2019 nós descobrimos que meu pai estava com câncer de pele nas costas. E isso deixou todos nós apreensivos. Ele já estava com a cirurgia marcada para o início de janeiro, então nós voltaríamos do ano novo e ele já faria a cirurgia, que seria uma biópsia para retirar também tudo, né? E descobrir se era maligno ou benigno. E rolou essa cirurgia. Um pouco depois o resultado veio, realmente era câncer. Foi uma coisa bem chata da gente viver, mas graças a Deus passou. O médico falou que não teria risco nenhum, que já tinha conseguido remover tudo na cirurgia. Era uma pintinha pequenininha, assim como acho que todo mundo já sabe como começa um câncer de pele, que é com uma pintinha, uma verruguinha, algo assim, e que quando você vai percebendo que está crescendo com umas bordas irregulares, ou seja, não tão redondo, crescendo com cores irregulares, a gente tem que ter uma atenção. E o do meu pai tinha tudo isso. E aí fica também um alerta, eu aproveito para fazer um alerta para vocês. Usem protetor solar, muito cuidado com o sol, isso é sério. Meu pai viveu literalmente na pele o que isso provoca. E agora ele é o rei das camisas térmicas e protetor solar. Mas dando continuidade, janeiro foi um mês incrível da minha vida. Ainda não tinha pandemia, né? Na verdade tinha, mas nós não sabíamos que ela estava se alastrando, né? Se ouvia falar alguns casos e tudo mais, mas ninguém estava dando a devida importância. Mas na minha vida pessoal, apesar de ter começado com essa notícia ruim e ao mesmo tempo boa, porque descobrimos que tinha melhorado, um pouco após o meu aniversário, que é dia 10 de janeiro, aconteceu uma coisa que eu já esperava há um tempo, que foi fechar o salão do meu casamento. Então eu e meu noivo começamos a de fato procurar salões, igreja e tudo mais, e foi muito bom, foi muito mágico ter descoberto o local onde a gente ia realizar esse sonho. Então, em janeiro a gente fechou nosso salão, a gente fechou nossa igreja para acontecer, que vai acontecer esse ano de 2021 agora. Então, foi ótimo para mim. Também aconteceu uma coisa que eu sempre sonhei. Pode parecer bobagem, mas eu nunca passei sufoco na vida, minha vida não foi sofrida nem nada, mas eu também nunca tive nada de mão beijada. E uma coisa que eu sempre sonhei foi ter o meu carro. E eu nunca tive a possibilidade, meu pai, infelizmente, não tinha a possibilidade de dar um carro para mim, para o meu irmão. Então nós tínhamos que conquistar nosso carro. E finalmente em janeiro de 2020 eu consegui comprar o meu primeiro carro. Para mim foi um marco de felicidade, um misto de emoções, porque o meu carro ele não foi um mero capricho, não foi só um meio de transporte. Ele hoje em dia é o meu melhor amigo de trabalho. Ele, se eu fizer gráficos e tentar mensurar em números, é incrível como ver como o meu carro pôde alavancar minha carreira, porque para quem não sabe,
Eu iniciei a carreira e era andando de ônibus. Comecei, né, andando de ônibus com mala pra lá e pra cá, era muito desgastante. Depois as coisas foram melhorando um pouco, eu já conseguia pegar Uber, mas ainda assim não era tão confortável porque era uma penca de mala pra lá e pra cá. Quem já me conhece há algum tempo sabe que eu ficava andando com mala pra lá e pra cá, e sempre aquela loucura, e entra em Uber mal educado, e entra em Uber chato, e do nada o Uber que era pra custar R$ 20 tá custando 80. Então eram essas loucuras do dia a dia andando de Uber. E o meu carro, ele possibilitou que eu conseguisse fazer mais atendimentos, porque eu tinha uma flexibilidade maior, eu não dependia ou de um horário de ônibus ou do Uber chegar, ou seja, né, ficou tudo muito mais cômodo e eu pude me locomover com mais coisas e, enfim, foi maravilhoso para minha vida, tanto profissional quanto pessoal, porque aí eu passei a ter a liberdade de ir para onde eu quisesse com o meu carro. Ai, gente, quem tem aí seu primeiro carro, conquistou seu primeiro carrinho, sabe que é um gostinho muito especial de vitória na nossa vida. Mas esse mês já estava sendo maravilhoso, né? Já falei aí um monte de coisa, mas ele não acabou por aí. Quando eu parei para fazer esse vídeo, eu fui anotando as coisas que aconteceram, né? Porque vai acontecendo tanta coisa e a gente não percebe. Eu vi que tanta coisa aconteceu em janeiro que parece que janeiro foi meu 2020 inteiro. Então eu comprei meu carro. E um pouco depois disso aconteceram duas coisas maravilhosas para minha vida. Uma delas foi eu ter recebido as chaves do meu apartamento e do meu noivo. A gente tinha comprado esse apartamento no final de 2018, na planta e tudo mais, e a previsão de entrega era esse ano agora que vai entrar, 2021. Então foi uma surpresa pra gente quando do nada anunciaram que iam entregar as chaves e em janeiro, lá pro finzinho de janeiro, nós já estávamos com a chave do nosso apartamento. Mas ainda não acabou o mês de janeiro de 2020. Ele fechou com um divisor de águas também, ali do meu carro. Um divisor de águas para minha vida. Foi quando eu abri a minha empresa. Antes eu trabalhava como pessoa física. Minhas máquinas de cartões eram tudo em pessoa física. E para quem empreende sabe que pessoa física é muito mais caro para você manter as partes burocráticas da empresa, gerar nota fiscal, enfim, é tudo um pouco diferente, os impostos são diferentes e quando a gente tem uma empresa, a gente tem um leque de oportunidades na compra de insumos e até na visão geral do seu negócio também, ele se torna mais consolidado. E aí no fim de janeiro foi quando eu decidi que não queria mais isso de pessoa física e decidi abrir minha empresa. E aí eu fundei a AF Estética e Saúde, que é a minha empresa atualmente, que eu não atuo mais como pessoa física. Hoje em dia eu sou funcionária da minha empresa. Então janeiro foi assim, maravilhoso. Foram essas séries de acontecimentos que eu achei o quê? Nossa, 2020 vai ser o meu ano. Não deixou de ser. Mas aí foi passando o tempo e entramos em março e a coisa estourou, a pandemia. Então, com ela vieram medos e mais medos e mais medos e mais medos, só medos. Não só para mim, né, mas para toda a população. Em primeiro lugar, o medo do incerto em relação à nossa saúde, em relação ao que seria do nosso futuro. E tirando a parte principal, que era o medo pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares e amigos, o medo do incerto, veio o medo da situação financeira, né? Então, eu como profissional autônoma, não só os autônomos, mas muitos profissionais também com medo de perder seus empregos, eu fiquei com muito medo, porque tinha acabado de abrir minha empresa, tinha acabado de comprar o carro, meu Deus do céu, ferrou, vou ter que voltar a trabalhar de carteira assinada. E aí começou, né, o hospital a chamar isso, aquilo, outro. E eu com medo tive que parar de atender, né, como todo mundo. E isso mexendo com a minha cabeça. Eu, graças a Deus, sempre fui muito contida financeiramente. Então, eu tinha minha reserva, porém, eu sempre também tive medo de perder minha reserva. E a coisa foi apertando e passou março, entrou abril, minha agenda ali
não tinha, né, mais agenda. Eu cheguei a começar a atender um pouco no início, mas chegou a hora do lockdown, né? Todo mundo em casa, tem muitos pacientes também em grupo de risco e não podia arriscar isso. E o negócio foi indo, foi aí que eu procurei assim como todo mundo, me reinventar. Eu tava em casa, eu percebi que eu já fazia uma coisa que ajudava as pessoas e que talvez se eu tornasse isso mais profissional, eu poderia tornar isso uma ferramenta de trabalho. E foi aí que eu criei a consultoria online. Essa ideia não veio só da minha cabeça, essa ideia veio das inúmeras lives que todo mundo fazia, que o tempo todo tinha live, que no início era legal, hoje em dia já não tem mais tanta graça, mas veio com lives de alguns professores maravilhosos que foram dando algumas dicas, isso, aquilo, outro, e eu pesquei essa ideia. E olha, deu muito certo, foi bem legal. Então, o mês de abril, maio, foi bem estourado essa parte da consultoria online. Junho também. E ali em junho, julho, eu voltei a atender muito pouco, mas voltei, porque eu trabalho com tratamentos. E muitos tratamentos, as pessoas já tinham pago um valor considerável, já vinham de resultados exponenciais maravilhosos, que se eu parasse, a gente ia perder tudo. Então, em consideração aos meus pacientes que pediam muito, eu voltei. Eu voltei atendendo uma vez na semana em Bangu, uma vez em semana em Campo Grande, bem reduzido. Querendo ou não, meu atendimento já é um atendimento mais seleto, porque é um paciente por hora ou a cada 2 horas, dependendo do que vai ser feito, né, no atendimento. Fazia de máscara, que eu fazia paramentada, jaleco, luva, os procedimentos, né? A única coisa que mudou é que nas avaliações eu passei a usar isso também. Mas para mim não fez tanta diferença no consultório. Então eu voltei aos pouquinhos. E para minha surpresa, quando eu comecei a retornar, a minha cartela de clientes, ela, digamos que quintuplicou. Foi muito louco como a procura de cuidados se tornou uma coisa muito mais extensa. Eu acredito que tenha sido grande parte porque as pessoas passaram a ficar mais em casa e se observar mais, utilizar menos maquiagem. Então as pessoas se depararam mais com a sua queixa, com a dor do que estava provocando aquilo. Elas não se camuflavam mais atrás de maquiagem, elas não se camuflavam mais atrás de uma rotina cheia. Então isso eu acho que tornou uma visão maior da população mais para si, para sua autoestima. E isso fez com que minha clientela, minha cartela de clientes se tornasse muito maior. E o boca a boca também foi estourando e com isso as coisas foram ficando mais legais, né, nesse sentido, porque eu me senti uma fênix, porque vindo ali daquela coisa de pandemia, meu Deus, vou falir, vou ter que fechar tudo, não vai dar certo mais nada, e agora? E quando me vi, tava ali sem horário nenhum, tendo que aumentar meus horários na agenda. Então foi bem legal essa parte. E as coisas foram indo, até que em setembro eu saí de férias, um recesso de 15 dias. E ali eu raciocinei, refleti sobre algumas coisas. Quando eu retornei de férias, eu passei por certas situações que um dia eu venho falar com vocês aqui, mas eu passei por situações que me fizeram abrir o olho sobre quem são as pessoas, sobre promessas, sobre contar com terceiros, e isso me fez abrir a mente que eu já sempre pensei que eu tinha que contar muito comigo. Mas eu sei que pra gente conseguir alguma coisa na vida, nós temos que fazer por onde, né? Temos que nós mesmos nos empenhar. E esse sentimento aflorou muito nessa época, nesse segundo semestre de 2020, e foi aí que eu me dei conta que eu precisava bater minhas asas, que eu precisava me tornar mais autossuficiente, que eu precisava contar mais comigo, confiar mais em mim, já que tantas pessoas depositam suas confianças, seus rostos, seus corpos nas minhas mãos todos os dias. Por que que eu também não podia confiar em mim, arriscar? Porque a vida é feita de riscos. E foi aí que eu resolvi tomar coragem de abrir o meu próprio consultório, o meu primeiro consultório.
E foi incrível, porque quando a gente está muito certo do que a gente vai fazer, as coisas simplesmente se abrem. Dificuldades sempre vão ter, mas faça das dificuldades um combustível, enfim. E quando eu decidi, foi tudo muito mágico, porque apareceu o lugar exatamente que eu queria, a sala exatamente da forma que eu queria, então um preço completamente aceitável. Então isso tudo pra mim ali foi muito louco, porque era impossível, era irrecusável a proposta. Foi ali no início de outubro que eu decidi começar a procurar. Na verdade, eu nem precisei procurar muito. E em novembro eu fechei ali a minha sala e nossa, tem sido maravilhoso cuidar de cada pedacinho. Eu ainda não tô atuando no meu consultório, porque eu me apressa, né? Eu queria muito em dezembro já entrar, mas não tinha como, né, gente? A agenda de fim de ano é muito cheia, é muito complicada. E fora as outras coisas que tinham que fazer na sala, apesar dela ter vindo muito prontinha pra mim, eu tive que mobiliar toda, e, enfim, né? São coisas que demandam tempo. Então eu tô cuidando de cada pedacinho da minha sala pra vocês, pra agora em janeiro, se Deus quiser, eu começo a atender lá muito feliz, com muitas expectativas, muita gratidão a todos que passaram no meu caminho, sejam aqueles que contribuíram muito positivamente, que graças a Deus é a grande maioria, e aqueles que também tiveram sua parcela ali de negativo na minha vida, isso também contribui. Esse foi o meu 2020, por isso que eu quis trazer, né, minha retrospectiva para vocês, porque foi um ano extremamente marcante. Apesar, né, dessa pandemia louca, de tudo que está acontecendo, eu nunca ia imaginar que o ano mais louco para o mundo inteiro seria também o ano mais incrível para minha vida. E 2021, como eu falei, vai ser mais incrível ainda. Vai ser o ano do meu casamento. Eu vou sair da casa dos meus pais, então tudo isso vai ser muito novo. Eu vou começar a minha própria família, eu vou começar o meu consultório novo, a equipe vai aumentar, depois eu vou trazer essas novidades para vocês. E foi algo até que eu não comentei, mas vale a pena também ressaltar que 2020 também trouxe um aprendizado meu de trabalhar em equipe nesse segmento que eu estou, porque eu já trabalhei em equipe e tudo mais, mas nessa área estética eu sempre trabalhei sozinha. E eu sempre achava que não ia conseguir, que não tinha espaço para entrar outra pessoa, que eu não ia dar conta de ensinar. E, nossa, graças a Deus eu estava redondamente errada, porque entrou aí as minhas assistentes, que foi a Bia e a minha mãe, do meio do ano até agora, e foi maravilhoso. Elas contribuíram 200% com a minha carreira e com certeza elas virão comigo também nessa nova etapa que vai ser em 2021. Espero muito no ano que vem, no fim, tá trazendo uma retrospectiva tão maravilhosa quanto a que eu tô trazendo para vocês agora. E aí fica esse meu relato. Eu espero que de alguma forma possa inspirar alguma pessoa que seja para correr atrás dos seus sonhos, que as coisas vão acontecer. Eu ainda tenho 50 milhões de sonhos, mas eu só consigo ser grata pela conquista de cada coisinha que consigo nessa vida. Se vocês quiserem que eu fale mais a fundo sobre alguma coisa que eu comentei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem, algo assim. Eu prometo que em 2021 eu vou trazer mais vídeos pra vocês, eu vou conseguir gravar mais, vou ter agora meu espacinho, um cenário novo, mais calma pra conseguir gravar e eu vou conseguir cumprir essa promessa pra vocês. Se vou, porque eu sou muito, muito, muito feliz quando vem um de vocês que assistiu, se inspirou, me manda uma mensagem lá no Instagram ou me deixa uma mensagem no WhatsApp, um comentário aqui, dizendo que eu inspiro você de alguma forma, que por minha causa você fez X, fez Y. Nossa, isso pra mim é incrível, porque eu, assim como vocês, também me inspirei em outras pessoas e a gente saber disso é surreal. Muito obrigada a todos, a atenção de você que ficou assistindo esse vídeo, eu falando pra caramba até agora o final, mas muito obrigada. Um ótimo 2021 para todos nós, que esse ano venha com
cura, com essa imunização para todos nós, com sentimentos muito positivos. Para você que passou por uma perda, que Deus venha confortar seu coração de alguma forma, qualquer que seja a sua crença, você encontre paz no seu coração. Você que não passou por nenhuma perda, continue cuidando de quem você ama, se cuidando. Muito obrigada mesmo. Juro pra vocês que em breve tô aqui gravando outro vídeo. Feliz 2021! Tchau.